Bem, essa questão foi escolhida, primeiro, porque exige muito do aluno. O aluno tem que ter um conhecimento total de estequiometria e de relação numérica. Então, a gente vai ler o enunciado e vai mostrando, né, o que vai sendo feito na nossa arte. O enunciado diz: a minimização do tempo e custo de uma reação química caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais barato. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, representado por R e dado em percentagem. Definido como o rendimento molar R, nada mais é do que o número de mol do produto sobre o número de mol do reagente limitante vezes 100. E aí continua o enunciado, em que N corresponde ao número de mol. O metanol pode ser obtido pela reação entre o brometo de metila, aqui ó, e o hidróxido de sódio, conforme a equação. Então, brometo de metila mais hidróxido de sódio produz metanol mais brometo de sódio. O rendimento molar da reação, em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio, é mais próximo de, e aí vem as percentagens, que é o rendimento da reação. Então, ele quer saber isso aqui, ó, esse rendimento molar. Ele está dando para você a fórmula. Só que na fórmula você tem número de mol do produto e número de mol do reagente limitante. E aí começa toda a nossa saga em relação a chegar no rendimento molar. E aí eu coloquei passo a passo, são 4 passos para a gente acompanhar o raciocínio. O primeiro é o cálculo da massa molar de todos os participantes que são colocados no enunciado, que são mencionados no enunciado. Repara que eu coloquei brometo de metila, hidróxido de sódio e metanol. Eu não coloco o brometo de sódio porque ele não é mencionado, nem dando nem pedindo nada sobre ele. Portanto, eu não vou perder tempo. Então, eu calculei que o brometo de metila, a massa molar é de 95 mol por grama, 95 gramas por mol. 12 mais 3 mais 80, tá? É dado, tá? O bromo é 80 gramas. Se não for dado, você vai lá na tabela periódica. O hidróxido de sódio, 40 do sódio, 16 do oxigênio e 1 do hidrogênio, 40 gramas por mol. O metanol, 12 mais 3 mais 16 mais 1, 32 gramas por mol. Isso aqui é a massa molar. Então, foi calculada a massa molar de cada participante que foi mencionado no meu enredo, no meu texto enunciado. Segundo passo, cálculo do número de mol dos reagentes. Então, vou calcular o número de mol de brometo de metila e de hidróxido de sódio. E como é que eu vou fazer isso? Porque ele me deu a massa, ó, do brometo de metila, tá vendo aqui? E do hidróxido de sódio, 80 gramas. Ele me dá 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio, que são os reagentes. E aí eu vou calcular o número de mol em relação a essa massa utilizada na reação. E aí eu tenho que o número de mol é massa sobre mol. A massa de brometo de metila, dada aqui, ó, 142,5. O mol, ou seja, a massa molar do brometo de metila, 95. Quando eu divido isso, você vai ter 1,5 mol. Já o hidróxido de sódio, lembra que eu estou falando de reagente, estou aqui, ó. Legal? Hidróxido de sódio, ele me dá massa utilizada na reação de 80 gramas. A massa molar do hidróxido de sódio é 40, 80 por 40, 2 mols. Então, veja bem, calculei a massa molar de cada participante mencionado no enunciado, no texto. Segundo passo, calculo o número de mol relacionado a essa massa de reagentes. Então, estou aqui com 1,5 e 2.
Deixa eu só apagar aqui, porque eu vou dando uns cliquezinhos e vai... Deixa eu botar a canetinha preta, que aí fica legal. Então, até aqui tudo bem. Aí eu vou para lá, cálculo do reagente em excesso. Repara que a reação está equilibrada. Eu tenho um átomo de carbono, um átomo de carbono. 3 de hidrogênio no CH3 mais 1 aqui, 4. 3 de hidrogênio no CH3 com 1 aqui, 4. Bromo tem 1, bromo tem 1, sódio tem 1, sódio tem 1. Então eu tenho 1 mol para 1 mol para 1 mol para 1 mol. Repara que ele fala para mim que usou 142 gramas, ou seja, 1 mol e meio, calculei, ó, de brometo de metila e 2 mols de hidroxissódio. Aí eu botei aqui. Na minha equação equilibrada, a proporção que eu tenho é de 1 mol de brometo de metila para 1 mol de hidroxissódio. Portanto, se eu usar 1,5 mol de brometo de metila, quanto mol de NaOH eu tenho que usar? 1,5. Se aqui a proporção é 1 para 1, é 1,5 para 1,5, 10 para 10, 1000 para 1000, 2000 para 2000. Só que ele não usou 1,5 de hidroxissódio, ele usou quanto? 2, lembra? Aqui. Então eu tenho meio mol está em excesso, caso o problema perguntasse quanto em excesso, né, de hidroxissódio eu tenho, meio mol. Então ele, o hidroxissódio, se perguntasse para mim quem é o reagente em excesso, seria o hidroxissódio, porque tem meio mol a mais. E o reagente limitante é o brometo de metila, porque é ele que vai limitar a quantidade de hidroxissódio. Lembra que em cima da nossa referência de proporção, 1 para 1, 1,5 para 1,5. Então, o reagente limitante é o brometo de metila. É interessante isso, porque a gente vai usar aqui, ó. Por isso que isso é importante. Quarto e último passo, cálculo do número de mol do produto. Lembra que eu tenho que ter isso aqui eu já tenho. Número de mol do reagente limitante está aqui, 1,5. A gente já conhece ele aqui. A gente já descobriu que ele é o brometo de metila. Então tem 1,5 mol, aqui é 1,5 mol. E o número de mol do produto? Quem é o produto? É o meu amigo metanol. Quanto ele usou? 32 gramas. Qual é a massa molar? 32 gramas por mol. Então 32 dividido por 32, 1 mol. E aí eu jogo direto aqui. Eu vou ter 1 sobre 1,5 vezes 100. Está aqui, ó. 1 sobre 1,5 vezes 100, o que vai dar 67%. Resposta letra D. Gente boa, tudo envolve número de mol. Esse rendimento molar, ele me deu pronto para eu usar no final. Então, se eu sei que eu preciso do número de mol do produto e o número de mol do reagente limitante, todos esses 3 primeiros passos foi para descobrir quem é o número de mol do reagente limitante. O quarto passo, além de eu calcular o número de mol do produto, que é dado no enunciado a massa, e o número de mol eu calculei antes, no primeiro passo. Então, o número de mol não, a massa molar. Então, o número de mol, massa, 32 gramas, sobre massa molar, 32 sobre 32, 1 mol. Acabou. Tendo o número de mol do reagente limitante, que eu já descobri quem é, brometo de metila, é igual a 1,5. E o número de mol do produto, do metanol, aí eu jogo na fórmula direto e calculo o rendimento molar, que é igual a 67%. Então, veja bem, é difícil? Não. Mas requer uma certa sequência de raciocínio. Show de bola? Valeu, gente boa. Daqui a pouquinho a gente está de volta.